Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso Bluecast. É sempre extremamente importante dizer que nossas gravações são realizadas no Blue Space. Então, se vocês têm qualquer necessidade para gravação de conteúdo, podcasts e etc., eles têm toda a infraestrutura para oferecer para vocês com pacotes a partir de R$450 a hora. E não só o espaço para quem está aqui dentro é confortável, assim como tem um espaço lá fora extremamente aconchegante para receber convidados para vê-los ao vivo. Então, qualquer demanda que vocês tiverem dessa natureza, o contato deles está na descrição do vídeo e entre em contato, eles vão recebê-los muito bem. Bom, o nosso convidado de hoje chama Vinícius Pessim. Não sei se todo mundo conhece, mas é uma das pessoas que basicamente criou o nosso mercado, que a gente fala de não só marketing digital, mas passagens por diversos lugares diferentes, sempre com tecnologia, marketing, gestão, e isso tem tudo a ver com os assuntos que a gente conversa aqui. Costumo dizer que os nossos pilares são empreendedorismo, marketing digital e tecnologia, que tem 100% a ver com aquilo que você fez e faz. Então, antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente você ter aceitado o convite para estar aqui e compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. Eu, particularmente, estou extremamente curioso. Muito embora a gente já está conversando aqui, deve ter mais ou menos uma hora. E assim, tem muita coisa que eu vou ter que revisitar, porque o cara tem muita história. E quando eu falo história, são coisas muito interessantes da gente escutar, conversar, explorar, porque hoje, para quem assiste a gente, é todo mundo fácil, né? Você entra no YouTube, assiste bonitinho, tudo funcionando lindo, mas aqui a gente teve muitas conversas de coisas na época que, assim, a gente não tinha nem internet direito. Então, bom, trata-se de uma pessoa com mais de 25 anos de experiência. Então, quando a gente fala mais de 25 anos de experiência, ele atuou em empresas como Terra, como UOL, ele empreendeu, inclusive vendeu sua empresa para o UOL, depois empreendeu de novo em outro determinado momento, até hoje estar à frente de um outro negócio, o qual ele empreendeu também, mas assim, todos os seus empreendedorismos em áreas diferentes, mas que, pelo que eu vi, um ponto de conexão muito forte de todos eles, tecnologia, o que deu a perceber que você tem um background tecnológico muito grande. Então, enfim, antes da gente imergir em tudo isso, eu quero voltar lá atrás no pequeno Vinícius. Então, quando o Vinícius estava lá no ensino médio, olhando para o futuro brilhante que ele teria adiante, o que você queria fazer e se você fez o que você queria? Legal. Gabriel, obrigado pelo convite. Prazer meu, imagina. Parabéns aqui pela Blue Space. Muito obrigado. Um espaço muito bonito, muito bacana. Você falou em criar, né? Eu prefiro dizer mais que eu tive oportunidade de ajudar, às vezes simplesmente testemunhar partes importantes, né, dessa história de tecnologia, de internet no Brasil. Mas tive muita sorte. Boa essa tua pergunta, porque falando do ensino médio, no ensino médio eu queria jogar futebol, andar de bicicleta. Ser astronauta, nada a ver, né? E não imaginava como a minha carreira ia se desenvolver. Eu comecei a trabalhar muito cedo, vim de uma família de origem de classe média baixa, professores de rede estadual de ensino. Então, você precisa muito cedo trabalhar para você conseguir se sustentar, enfim, sustentar os seus desejos. Temos inícios similares. E aí, uma das minhas primeiras experiências foi um trabalho em previdência privada, num fundo de pensão de uma companhia estatal, que para um jovem, lá com seus 20 anos, era muito chato, né? Porque é um tema pouco sexy, né? Ainda que previdência seja algo importante na vida. Nem ainda mais no Brasil, que as pessoas se preocupam um total de zero com isso. Mas era um fundo que era lastreado numa empresa estatal, então tinha vários vícios, né, de empresas estatais, alguns benefícios também de empresas estatais, mas era algo que realmente eu fazia porque era uma fonte de geração de grana. E num determinado momento eu me desgostei um pouco com essa situação. E eu tenho um primo chamado Marcelo Lemos, que foi um dos primeiros caras que começou, e aí nós estamos falando 1998, 1999, começou a programar HTML. Olha, né? só. O bom e velho HTML. E ele era um estudante de jornalismo na PUC. Curioso.
E ele acabou se tornando um profissional interessante, porque era uma pessoa que tinha um texto jornalístico e, ao mesmo tempo, ele sabia montar páginas. Eu ia falar justamente isso, o New Out é o agradável, na época que a Exatamente. internet estava começando a ter a sua presença. E eu nem tinha modem em casa, eu já tinha um computador, mas não tinha modem. Uhum. E ele me encontrou e disse, cara, tem um negócio que está bombando, né, que chama internet. Eu costumo dizer que é mais ou menos como hoje um jovem em casa dizer que está ganhando dinheiro com blockchain, né, ou com cripto, ou enfim, com inteligência artificial. Você falar internet naquela época era algo muito abstrato. Né? É provável que o meu pai tenha morrido sem saber exatamente o que eu fazia. E numa situação muito diferente, porque o jovem hoje falar, pai, estou ganhando dinheiro com cripto. Pai, só um minutinho, entrar no Google e ver. Exato. Naquela época, pai, estou ganhando dinheiro com internet. O que é isso? Deixa eu pegar a Barça para ver. E aí ele não vai encontrar na Barça. Barça. Vai achar. Exatamente. Perfeito. E aí eu acabei fazendo uma primeira disrupção na minha vida, né, que era sair de um emprego formal, com carteira assinada. Né? Meus pais, como funcionários públicos, tinham um sonho muito grande que eu fizesse ali um concurso interno e me efetivasse para ter segurança. Tudo ao contrário da carreira de riscos do empreendedorismo que eu fiz o resto da vida e sou muito feliz. E essa talvez tenha sido a primeira ruptura com um cenário de pseudo-segurança. Deixei o fundo de pensão e, por indicação, por convite desse meu primo, fui trabalhar num provedor de internet chamado Nutecnet, né, que foi um dos primeiros provedores. Aqui em São Paulo tinha o Mandic, a Nutec nasceu lá no Rio Grande do Sul, foi um dos primeiros provedores de internet. Logo em seguida ele foi adquirido pelo grupo RBS, que é afiliada da Rede Globo, lá no Rio Grande do Sul. E aí eu tive a oportunidade de viver toda essa o primeiro ciclo de internet no Brasil, né? Que começa com provedores de acesso, que aí começam os sites, né? Os portais. Hoje você fala para um jovem portal, ele não sabe nem o que poderia ser um portal. Né? Eram os grandes sites que tentavam concentrar ali conteúdos, normalmente ligados aos grupos tradicionais de comunicação. E foi uma escola maravilhosa, né? Inclusive para ver as euforias em momentos de dinheiro farto, né? E as depressões, quando as expectativas naquela época foram literalmente Nasdaq abaixo, né? E depois outros ciclos de mais pé no chão, mais reais. Né? E eu acho que nesse momento a gente está passando por um período similar. Você teve recentemente uma euforia com investimentos e agora as coisas estão mais conservadoras. É que, em teoria, parece que investimento recentemente foi algo que se tentaram democratizar, né? Tipo, todo mundo pode investir, não que todo mundo não possa, mas o conhecimento ao investimento seguro, porque cria-se a falácia de que todo mundo que investe vai ficar rico. E aí o brasileiro já brilha o olho porque fala, pô, eu quero ficar rico. E aí você tem uma ascensão muito grande, enfim. Isso, é isso mesmo. E aí, aproximadamente 2000, 2001, eu achei que estava preparado para dar voos mais independentes. Né? E aí tem a minha primeira jornada empreendedora, que eu vinha comentando aqui um pouquinho em off, né? Que foi se associar a alguns outros empreendedores, alguns inclusive com mais experiência do que eu tinha. Acho que isso é uma coisa boa, né? Você conseguir se unir a pessoas que tenham experiências complementares ao que você tem, que tenham mais experiência eventualmente, né? Você diminui a tua chance de cometer erros numa jornada. Você consegue antecipar muita coisa, né? Além de viver pelos erros dos outros, né? Exato. Você não comete e sofre aquilo na pele. Que é um erro mais barato do que você aprender com o teu próprio erro. E aí a gente assumiu uma operação que já existia, né? E aí mostra também que, por vezes, o empreendedorismo ele não precisa necessariamente nascer um negócio do zero. Você pode, eventualmente, transformar um negócio já existente modernamente, né? Agora se chama pivotar um negócio.
a gente assumiu uma empresa que era um provedor de acesso à internet, que naquele momento tinha o seu negócio se diluindo, porque esse tema de acesso à internet estava se direcionando para as empresas de telecomunicação. E se precisava criar novos produtos, novas receitas, senão a empresa tenderia a fechar. E eu posso chegar a comentar o que você fazia antes Totalmente. dessa pivotagem? E eu digo porque para mim é extremamente curioso, porque parte do que você fez antes é o que a gente faz hoje. Isso. Então, assim, a gente criou vamos falar nos nossos termos, a gente faz display com a nossa outra empresa, que é basicamente mostrar banners na internet. E nós tentamos fazer isso em 2000. Esse é o ponto, cara. Você tentou fazer isso em 2000. E assim, obviamente hoje é muito complexo, mas a gente tá falando de 2000 quando era arcaico, né? A infraestrutura. E não era porque vocês não conseguiram fazer, mas porque a infraestrutura não permitia que o negócio fosse fluido. Isso. E é uma experiência interessante. O que a gente tinha algumas opções, né? Então, quando se viu que o provimento de internet tendia a terminar, ele seria absorvido pelas empresas de telecomunicação, a gente tinha outros negócios. Um deles era uma ferramenta para gerenciar banners, que é hoje, né, o que vocês fazem. Que não é por nada, mas o que eu quis comentar e trazer isso, cara, porque para mim... Hoje a gente vê o que a gente faz, eu falo, nossa, mas é uma coisa que assim, é uma tecnologia muito grande, a gente teve muita dificuldade para conseguir fazer isso em 2017, 2018 e você tentou fazer isso em 2000. Assim, são incomparáveis as coisas, né? Hoje todos os algoritmos, mecanismos, a própria estrutura de telecomunicação, né, é incomparável. Mas a ideia era parecida, era dizer, tá nascendo um negócio que são sites. Esses sites precisam se monetizar e publicidade é um caminho, né? Só que no primeiro momento os sites faziam como os jornais faziam, né? Quer dizer, eles vendiam espaço. Né? Literalmente um para um. Exatamente. Então, assim, esse espaço aqui você vai exatamente 1 para 1, né? Você vai pagar R$500 para ficar X dias. Exato. Não existia nem contagem de clique, CPA, CPC, isso não existia. E a gente pensou, não, mas para aí, precisa ter um mecanismo que gerencie isso, né? Que possa não só gerenciar do lado do veículo, né, mas gerenciar também a entrega do tomador desse serviço. Mas não funcionou, porque assim, a gente não tinha capacidade tecnológica e nem estrutural para fazer. Aí uma outra possibilidade era a possibilidade de efetivamente desenvolver os sites, mas esse é um tipo de negócio que tem as suas complexidades, né? Você não tem receita recorrente, você precisa vender projeto, o projeto demora para fechar, depois demora para desenvolver, as expectativas, por vezes, são muito desalinhadas. Eu ia falar justamente isso, você não tem a recorrência da receita, você tem a recorrência de ajuste. Isso, que exatamente. É pior. É pior, que nunca se paga, né? Exato. No final do dia. Então a gente também viu que aquilo ali era um negócio, mas não era exatamente o negócio que a gente queria fazer. E, por incrível que pareça, né, e aí é aquela coisa de você mergulhar no negócio, olhar os números, a gente tinha já naquele momento uma receita, que era uma receita recorrente, que dava muito menos trabalho, que era hospedar os sites que eram desenvolvidos ou pela nossa agência, ou por agências de terceiros, ou por web designers, freelancers, etc., porque naquele momento as outras alternativas era você hospedar um site num provedor dos Estados Unidos. E o fato de tal conteúdo lá nos Estados Unidos para ser acessado no Brasil, naquela época, era terrível, né? A internet já era lenta, né? Você hospedando o conteúdo fora, ela se tornava mais lenta ainda. E aí nasce esse primeiro empreendimento, que é um provedor de hospedagem de sites. Ele nasce lá no Rio Grande do Sul e a gente traz em 2013 ele para São Paulo, né? E aí eu venho definitivamente, então desde 2003. Você está aqui. Tá fazendo 20 anos esse ano que eu estou em São Paulo. E isso transforma o negócio, né? Eu acho que hoje a gente tem mais condições de fazer negócios remotos, né? Mas naquela época, quando a gente colocou os pés aqui em São Paulo, em 2 anos o negócio tinha crescido de maneira
muito acelerada. Nós já estávamos entre os 3 primeiros deste segmento. E aí surgiu o interesse do portal UOL, né, de adquirir a Plugin, que era a empresa de hospedagem de sites. E aí a minha carreira dá uma virada, né, porque eu já tinha feito uma jornada de posição de gestão ali na Nutec, ZAS, Terra. Tinha empreendido, mas não tinha tido uma cadeira de executivo, né, numa grande corporação. Nunca tinha me preparado para isso, estudado para isso. Eu simplesmente, em função da aquisição da companhia, você assumi uma cadeira de diretor de B2B do UOL. E que foi o meu MBA. Eu ia perguntar isso para você, porque se até então, assim, falando de curiosidade da minha cabeça mesmo, é muito diferente uma posição, ainda que seja de gestão, porque você estava empreendendo. Então, obviamente, você estava à frente de muitas questões ali, tinham pessoas abaixo de você fazendo coisas que você planejava junto com o board, com seus sócios, enfim. A curiosidade ainda dentro daquele momento, existem muitas tarefas operacionais que competem a gente. Quando você entra numa estrutura de um UOL, por exemplo, muitas vezes você deixa de ser operacional muda completamente. E você passa a ser 100% estratégico. Houve esse shift? Sim. Foi uma experiência única e que forjou o meu perfil para o resto da minha caminhada, porque até ali era aquela forma de empreender com sangue, suor e lágrimas, com recursos muito limitados. E é difícil você chegar numa corporação que tem uma capacidade de investimento muito grande e você conseguir mexer com esse cenário diferente. Por outro lado, o fato de eu preservar o meu perfil de empreendedor. Então, para mim, eu tratava aquele investimento de dezenas de milhões de reais que o UOL estava fazendo em algum produto com o mesmo cuidado que eu cuidava dos 3 mil reais que eu usava para investir num produto da minha pequena startup. Sempre uma visão como se eu fosse dono de todo aquele dinheiro. Talvez até mais, tá? Eu costumo ter uma característica de cuidar mais do dinheiro dos outros do que do meu. Então, toda vez que eu estou à frente de um empreendimento que tem dinheiro de investidor, de outros sócios, eu costumo ser mais responsável. E quando eu estou só com o meu, eu tomo até mais riscos e sou mais irresponsável. Talvez por isso seja bom ter uns sócios para não fazer tanta loucura. E aí foram 5 anos lá maravilhosos. 9 aquisições de empresas eu ajudei o UOL a fazer. Uns 14 produtos diferentes. Eu ia perguntar isso. Que tipos de segmentos de empresas você ajudou a adquirir e como que funcionava isso? Porque até para o pessoal poder entender um pouco mais de como funciona, né? Geralmente quando a gente tem uma grande corporação e ela vê novas coisas tecnológicas surgindo que ela pode ter embaixo do guarda-chuva dela, é sempre normal que ela adquira aquilo para se tornar um dos produtos oferecidos dentro daquele guarda-chuva dela, né? Isso. Então, que tipo de coisas brilhavam os olhos da UOL naquela época? Legal. Tem 2 cenários, né? Tem o cenário da divisão que eu comandava, que tinha uma linha de serviços de internet para empresas. Então, como base, né, como embrião dessa unidade de negócio, a Plugin, né, e a aquisição da Plugin que gerou essa unidade. E aí as aquisições na nossa divisão, elas eram ou de produtos complementares. Certo. Né? Então, assim, nós fazíamos hospedagem de sites, então vamos comprar uma empresa que faz lojas virtuais. Ou vamos comprar uma empresa que faz e-mail marketing. Todos esses serviços eram complementares à hospedagem de sites. E um outro tipo de aquisição era a aquisição do crescimento inorgânico, que eram provedores parecidos com a Plugin, que eram adquiridos com os mesmos produtos para crescer mais rápido do que você cresceria só no crescimento. Cresce infraestrutura, digamos assim. Isso, né? Então a gente comprava o provedor. Quantas hospedagens você tem aqui? Eu tenho
20 mil sites. Beleza. A gente comprava, trazia esses 20 mil sites, colocava na mesma estrutura, aí você tinha ganho de escala de custos também, né? Reduzia os custos, aumentava a margem e ia crescendo. Agora, o UOL como um todo estava num momento muito interessante, porque também mais um cenário de pivotar negócio. Porque o UOL também estava vivendo a transição de provedor de internet para um provedor de múltiplos serviços. Tinha feito o IPO aqui no Brasil, tinha dinheiro em caixa, estava capitalizado e precisava usar esse dinheiro para transformar o provedor em um provedor de multisserviços, com novas receitas, etc. Então, de lá nasceram muitos negócios, né? Acho que os que mais se destacaram, o PagSeguro, que hoje é um dos principais fintechs aí do país, uma área de educação digital também muito forte, mas se apostou em muita coisa. Isso também é interessante se dizer. Para se acertar 2 ou 3 iniciativas, errou-se muito. Foram muitas iniciativas. Teve site de namoro, teve comparador de preço, né, que competia lá com Buscapé, teve shopping, né, que era talvez o primórdio dos marketplaces, que depois foram se desenvolver com o Mercado Livre e Americanas, enfim. Então foram 5 anos maravilhosos. Eu diria que não teria nenhuma faculdade pós-graduação capaz de dar esse nível. Foi uma escola de negócios, Foi uma né? escola de negócios 360. E aí, em 2012, eu de novo comecei a ficar provocado em voltar a empreender e tomar risco, né? Estava sentindo que ali era um momento de mais uma ruptura, né? Ou eu faria uma longa carreira de executivo, e aqui não vai uma crítica às longas carreiras de executivos, é também um caminho bem interessante. Eu estava fazendo meus 40 anos, você vê que dos 20 anos de quem começou a olhar a internet aos 40 passa muito rápido. Passa. Né? E principalmente o tanto de coisa que você estava fazendo, né? Se ocupa o tempo todo, Muito você rápido. piscou, acabou o ano. Exatamente. E aí eu tive de novo essa ruptura. Eu digo, não, peraí, eu quero voltar a empreender. Deixei o UOL e montei uma plataforma de e-commerce. Então, cara, isso que para mim também foi um negócio muito curioso, porque os nossos clientes hoje utilizam, não sei se você me permite, eu dei uma olhada na Capivara, lógico. que eu sempre faço a lição de casa, e você fez uma plataforma para Magento, certo? Isso, exatamente. E assim, até hoje usa-se, já tem outras Sim, variações sim. e versões, mas muito Adobe, se usa. Adobe comprou, né, o Magento. Essa foi uma experiência interessante, porque lá no UOL eu tive muito contato com tecnologia, né? E mais do que isso, com o ímpeto que, né, o Luiz Frias, como comandante do grupo, de apostar e ir atrás de muita coisa. Então a gente olhou muitos negócios, né? Aquela coisa de vamos na Coreia para ver games. Game para celular. Quando game para celular era um negócio... Hoje você diz assim, como é que se vive sem uns joguinhos no celular? Total. Os celulares não eram smartphones, né? Sim. Então, mas se ia atrás, né? Eu acho que esse ímpeto é um ímpeto maravilhoso lá do grupo. E uma das coisas que me fascinou nesse período foi a filosofia do open source, né? Que, porra, é muito legal. Óbvio, tem os seus efeitos colaterais e caóticos, né? Mas você ter a possibilidade, né, de ter colaboração global de centenas de milhares de desenvolvedores desenvolvendo sem um compromisso financeiro, pelo menos no primeiro momento, né, uma plataforma. E aí e nesse momento no Brasil está se desenvolvendo as primeiras plataformas de e-commerce. A Vtex está nascendo, a Ikeda, né, que depois foi comprado pela Rakuten japonesa. Então existiam algumas iniciativas. Por outro lado, as grandes companhias de tecnologia, IBM, Oracle, SAP, não estavam olhando para e-commerce ainda. E aí aquela coisa de janela de oportunidade, que eu acho que empreender também tem isso. Né? Eu olhei aquela foto, né, e vi o seguinte, tem uma jornada aqui de empresas nacionais, mas que ainda tem um gap muito grande para poder atender um varejista maior. Os grandes players de tech
não estão olhando para isso, e a gente sabia que em algum momento, quando eles fossem olhar... É que naquela época eles olhavam muito para a indústria, né? Isso, eu lembro, e o dinheiro... esse tipo Exato, de coisa mais e o dinheiro do robusta e-commerce era também pequeno. Né? Hoje ainda, no percentual do resto de tech, ele ainda não é gigantesco. Né? Então, janela de oportunidade. Né? O Brasil não tinha ninguém certificado nessa tecnologia, e aí a gente foi atrás, buscamos profissionais, a gente fez uma... Eu ia perguntar justamente isso. Buscamos profissionais. Aonde você achou? Cara, a gente fez um negócio muito legal. A gente criou uma legião estrangeira. Porque a gente começou a encontrar a legião estrangeira do ponto de vista do Brasil como continente, né? Porque a gente começou assim, cara, tem um cara em Santa Catarina que é muito bom. Tem um cara no Tocantins que é muito bom. Tem um outro no interior de São Paulo. Tanto que, num determinado momento, o mercado disse que a gente tinha inflacionado o mercado dos desenvolvedores de Magento. E foi um pouco isso. Mas o que a gente queria? Cara, a gente quer os melhores. E vocês trouxeram essas pessoas? Algumas vieram para São Paulo, outras ficaram de maneira remota. Mas, assim, eu tenho muito orgulho. A empresa chamava Smart. Né? Eu fundei ela com um sócio, que é o Mariano Quadrado, que estava comigo desde a época de plugin. E a gente realmente construiu o time com os melhores caras do mercado. Legal. A gente queria ser reconhecido. Não adianta você olhar para você no espelho e dizer que você é o melhor. Né? A gente queria reconhecimento. Alguém tem que provar. Do mercado. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer a certificação de Magento Partner. Nós fomos a primeira empresa Gold Partner de Magento na América Latina. Então, isso nos deu um selo de reconhecimento. Legal. Só que existia um grande problema, né? que é o grande problema de quem começa a empreender. Né? Vocês devem ter vivido isso aqui, o primeiro cliente. Porque a gente tinha os melhores caras. A minha dúvida ia entrar justamente nisso. Até esse momento vocês não tinham clientes? Não, só a ideia. Tá. A empresa vai ser isso, nós vamos montar um produto para vender para e-commerces grandes. Né? Porque a gente sabia que já existiam soluções para pequenas lojinhas que praticamente nem vendiam, né? E as grandes companhias de tech ainda não olhavam. Então a janela era essa. Pegar os grandes nomes que estavam começando a olhar pro e-commerce e você ser a plataforma ou o desenvolvimento daquilo. Aí a gente foi para uma NRF, né, a maior feira de varejo americano nos Estados Unidos, em Nova York, acontece todo mês de janeiro. E as delegações de varejo brasileiras são normalmente assim, umas das maiores, tirando os americanos. E aí eu conversei com o Magento, disse, olha, sou o Gold Partner do Brasil, quero ficar aí no stand de vocês para atender brasileiros. Porque não tem nenhum e-commerce grande brasileiro que utiliza a tecnologia. Vocês já tinham um selo, já tinham os profissionais e estava no lugar para conseguir captar essa galera. Exato. Mas não deu certo. Nenhum? Não. Porque os brasileiros chegavam lá, para o cara estar numa feira em Nova York, normalmente era um varejista muito grande. Ele olhava, a gente fez uma camiseta Magento com um bandeirão do Brasil para ser identificado no stand. Os caras diziam, pô, que legal, tem no Brasil, etc. Pô, quero ver. Quem que vocês atendem no Brasil? Porque daí a gente mostrava os cases lá nos Estados Unidos. Sim. Né? Aqui a Carter's, né? A Coca-Cola. Que legal. Quem que vocês atendem no Brasil? Você pode ser o primeiro. Exatamente. Ninguém quer ser o primeiro. Esse é o ponto. Ninguém quer ser o primeiro. E aí a gente voltou com uma certa frustração. Né? Imagina. E a gente estabeleceu um prazo. Né? Que se até o final de 2013 a gente não tivesse conquistado uma grande conta, a gente teria que mudar os planos. Né? Ou a gente teria que ir para um mercado de contas médias e pequenas, mas aí talvez o trabalho para desenvolver não iria se sustentar a longo prazo. E aí a gente fez um outro negócio que eu acho que serve também como uma dica para quem empreende, que é o seguinte, a gente comprou uma pequena agência que tinha duas marcas que não eram grandes, eram médias. Certo. Eram pequenas no e-commerce, mas eram marcas com relevância. Grande presença física. Isso. Conhecidas. Essa agência, tinha bons técnicos, mas não sabiam gerir muito bem o negócio, cobravam muito pouco, enfim, estavam praticamente quebrados. Certo.
E a gente fez esse movimento dizendo o seguinte, cara, nós vamos comprar a empresa de vocês vêm aqui trabalhar com a gente. Além dessas 2 marcas importantes, tinham mais umas 10, 12 pequenininhas. Muito rápido a gente viu que as 10, 12 pequenininhas davam um trabalho gigante, não davam dinheiro. Então a gente demitiu as outras 10, 12 contas, entregou o código, vocês podem usar, tranquilo, mas nós não vamos atender vocês. No processo de compra, uma das 2 pediu cancelamento, sobrou só uma. E aí, antes de... Teoricamente, estava atendendo o requisito mínimo. Ainda antes de a gente bater o martelo na aquisição, eu peguei um avião, essa marca ficava lá no sul do país, e fui lá conversar com os executivos para contar que eu estava comprando a agência. Toda a movimentação que estava acontecendo e os planos. Contar o nosso plano, que eles seriam o nosso case, então nós iríamos fazer todos os investimentos possíveis para que eles fossem o case e que não iríamos cobrar mais um centavo deles em função disso. E eles disseram, que bom que você veio aqui porque a gente quer cancelar. Mas houve algum motivo específico? Eles já iriam fazer isso, talvez? Não, eles já estavam, porque é aquela história de você não saber fazer o preço certo. Entendi. A agência cobrava muito pouco, não conseguia se estruturar, prometia muito, e não conseguia entregar. Isso é a fórmula para você perder um cliente. Todo. E aí, é claro, o meu discurso naquele momento, eu digo, bom, agora eu posso ter comprado uma empresa que se desfez ao longo do processo de compra. E aí eu tomei uma decisão arriscada, que era dizer o seguinte, olha, entendo que vocês queiram cancelar, mas eu queria que vocês me dessem uma chance. Eu estou vindo com o melhor time do mercado, eu quero que vocês sejam referências para a gente. E eu não vou cobrar um centavo a mais desse pouquinho que vocês pagam, que está errado, tá? Vocês devem saber, né? O que vocês pagam não condiz com o serviço entregue ou não sustenta a operação. Mas tudo bem, eu não vou botar a carreta na frente dos bois, assim, agora vocês me pagam mais e eu faço um serviço melhor. Vamos fazer o contrário. Eu vou provar que eu posso ser o teu provedor e aí depois a gente vai falar de negócios. E deu certo, a gente conseguiu. E aí, isso talvez seja um dos maiores desafios de um novo empreendimento. Que a gente conseguiu ter uma conta com uma marca conhecida e que o cliente podia liga lá para os caras e pergunta como é que a gente atua. E aí foi mais fácil, a gente começou a entrar em bids e antes do final de 2013 a gente fecha a Livraria Saraiva, que tinha gastado alguns milhões de dólares com a IBM e não tinha conseguido colocar no ar um projeto, porque o Brasil é sempre mais complexo, né? Os americanos não conseguiam entender parcelamento de cartão, não conseguiam entender o que era o tal do boleto, né? E todo o imbróglio fiscal que o e-commerce tinha, e transferência tributária, enfim, aquela velha máxima, né, de que o Brasil não é para amadores. Né? Você tem que conhecer muito aqui para poder rodar. E aí a gente ganha essa conta. A Livraria Saraiva, na época, era um dos ícones do digital, né, do e-commerce. E em 2014, a gente leva a Livraria Saraiva para o palco principal de um evento chamado Image, do eBay, em Las Vegas. Pela primeira vez, um e-commerce brasileiro estava no palco principal desse evento. Então, por vezes, você ganha dinheiro empreendendo. Por vezes, você ganha orgulho. Né? Ganhamos um pouquinho de dinheiro, mas o orgulho, né, que eu carrego até hoje... Conhecimento e experiência, né? Lucas Santos era o diretor de e-commerce da Saraiva, foi quem comandou e teve coragem de comandar com a gente esse processo. E foi muito legal que na hora de apresentar o case lá no palco em Las Vegas, era para eu apresentar. Aí eu digo, cara, não faz nenhum sentido isso. Quem tem que apresentar é quem tomou o maior risco, que é o cliente. E o Lucas fez uma apresentação maravilhosa lá. E aí quando a gente volta para o Brasil com esse case, aí a gente começa a ganhar contas atrás de contas. Muitas delas rodam até hoje com a nossa tecnologia. E no final do ano de 2014, B2W Digital, Americano Submarino,
olha o que esses caras estão fazendo. A Americanas tinha um projeto que hoje é um dos principais projetos, que é o Marketplace, e dentro do Marketplace tem o Fulfillment. E para o Fulfillment se precisava de uma plataforma mais maleável do que a própria plataforma da Americanas, que era muito robusta para projetos mais customizados. E aí é onde eu faço o meu segundo movimento de saída, né, de investimento. A B2W compra a Smart. E aí eu vou para lá de novo numa jornada executiva. Então eu digo que eu sempre fui empreendedor, mas os meus empreendimentos acabaram me tornando executivo sem necessariamente eu passar por um processo de seleção, de contratação, etc. E aí também foi uma experiência muito boa, porque eu fiquei 2 anos vendo o fenômeno do marketplace acontecer, né? E hoje o mundo... Isso a gente está falando do quê? Estamos falando de 2014 para 2015. Está começando o marketplace. Praticamente só tinha eles naquela época. Tinha o Mercado Livre, né? Mas o Mercado Livre muito ainda com aquela visão de produto usado, né? Escambo, etc. Era pessoas vendendo para pessoas. Isso, né? e Americanas e Submarino definitivamente botando sellers terceiros, né? 3P a vender. Lá também teve quebras de paradigmas importantes, né? Tanto externos de mercado como internos, que era, bom, se agora nós não vamos ser mais um varejista tradicional com um braço digital e vamos ser um marketplace, nós temos que ter a coragem de trazer alguns concorrentes para vender com a gente. Sim. Né? E que foi uma quebra de paradigma também interno, né? Puta, como assim? Não, nós vamos trazer a Polishop para vender aqui na Americanas. Não, mas o Shoptime é o principal concorrente da Polishop. Shoptime marca do grupo, né? Bom, se a gente não der essa sinalização para o mercado que esse é um ambiente de negócio aberto, nós não vamos conseguir convencer ninguém. Né? Então, esse é um dos cases interessantes. A entrada também da indústria no D2C, né? Através dos marketplaces. Então, muitas marcas, Positivo, por exemplo, vindo vender computadores direto para o consumidor via marketplace, foi um outro aprendizado. Mas o que mais me deixou provocado nesse período foi a transformação da logística. Porque naquele momento, a logística estava razoavelmente organizada. Os sites vendiam, os produtos estavam em grandes centros de distribuição, levavam de 5 a 15 dias para chegar na casa do consumidor e vida que segue, né? Os Correios fazendo uma parte importante dessa entrega, as transportadoras tradicionais fazendo o resto e vamos ser felizes. Quando eu vejo o cenário do marketplace, que a venda vai ser descentralizada, ou seja, deixa de os produtos saírem do centro de distribuição e esses produtos passam a sair de um seller, e aí daqui a pouco não são 100 sellers, são 4.000 sellers, 5.000 sellers, 10.000 sellers. Né? Depois vem o fulfillment, né? Mas até então esculhambou a logística. Eu ia perguntar isso, porque, por exemplo, se a pessoa comprou dentro do ambiente B2W, por mais que a parte da logística seja do seller, se houve algum problema, a responsabilidade era de vocês. Esse é o primeiro aprendizado do marketplace, né? Você ser o intermediador... E tinha muito problema? Sim, porque o que acontece? O grupo era uma máquina de vendas. Então você imagina, você conectava um seller que estava acostumado a fazer 100 vendas por dia. E aí no outro dia ele passava a fazer 5.000 vendas. E é um problema de escala também do seller, né? Falta de planejamento. Ele começava a não conseguir honrar os compromissos, e a imagem é de quem... Ainda que marketplace seja um negócio de intermediação, você não consegue tirar a tua responsabilidade. Você está no site B2W ali, querendo ou não, né? Em uma das bandeiras. Por isso que depois vem o fulfillment, porque você vira para esse cara e diz assim, cara, ou você opera direito, ou deixa que eu opero para você. Sim. Você transfere o teu estoque para dentro da minha estrutura e eu começo a operar. E um outro fenômeno que também me provocava muito era o da economia colaborativa, gig economy, economia compartilhada, né? Uber, Airbnb, Dog Hero. E eu olhando esse cenário, eu vi o seguinte, eu digo, cara,
a uberização das entregas, sobretudo as entregas de última milha. Uhum. Até porque, nesse momento, os varejistas tradicionais perceberam que eles tinham uma fortaleza para competir com os grandes e-commerces por play, que eram as lojas físicas. Por quê? Porque as redes de lojas físicas se transformaram num mini CDs. que tem o produto muito mais próximo do consumidor. Então, eles perceberam que o tempo que um e-commerce que não tinha lojas físicas precisava para aquele pacote chegar até o consumidor era muito maior e que aquilo era uma fortaleza. Tanto que hoje em São Paulo você não tem um grande CD dentro do centro de São Paulo. Você tem mini todas hubs as cidades espalhados satélites, em cada né? esquina tem um mini hubzinho e cada vez prometendo entregas mais rápidas. Só que qual é o problema? Como que você vai ter em milhares de cidades, em milhares de pontos diferentes, uma transportadora que faça literalmente essa última milha, né? Que é pegar esse pacotinho nessa loja e entregar ali a 2, 3 quilômetros. Né? Tudo bem, no começo contrata um motoboy, o vendedor da loja leva, mas à medida que isso escala... Né? Torna-se insustentável. Esta foto é o que faz nascer o meu atual empreendimento, que eu tenho com alguns sócios, que é a Eu Entrego. A Eu Entrego é um marketplace também que conecta pessoas comuns dispostas a fazer uma renda extra realizando entregas e, de outro lado, grandes varejistas, e-commerce, né, e transportadoras que precisam ter alguém que faça uma entrega regional de última milha. Deixei a B2W depois de 2 anos e voltei a empreender. Agora, modernamente, se chama de empreendedor serial. Né? Eu acho que eu já consigo me enquadrar nessa categoria. O cara viciado em empreender. Eu costumo dizer que a vida tenta te tornar um executivo, mas você foge disso. Eu acho que é mais um insistente e acho que tem um pouquinho de vício também. Tá? Essa adrenalina me contagia muito. Eu gosto desse negócio de ver uma ideia do zero começar a funcionar, ser relevante. Né? A Eu Entrego hoje tem 2.400 pontos de coleta no Brasil inteiro. Legal. Estamos falando de entrega no Tocantins e entrega no extremo sul do país. Gera trabalho e renda para mais de 50 mil entregadores. Daria tranquilamente para botar aí quase que 50 mil famílias que têm deste negócio ou uma renda complementar ou a principal renda de um núcleo familiar. Claro que tudo isso só é possível com tecnologia. Você falou aqui no começo, né? E toda essa jornada que começou lá na Nutec, depois Plugin, passando por Smart e agora Eu Entrego, só foi possível porque por trás eu tinha sócios que mandavam muito bem em tecnologia, que mandam muito bem em tecnologia, e que conseguem dar escala nas soluções. E para a construção da Eu Entrego, por exemplo, vocês desenvolveram um software de vocês adquiriram um software, adaptaram para o business de vocês? Como que foi a concepção da ideia? Diferente lá da Smart, que existia um open source que nos ajudou, para esse segmento não tinha nada, ele era muito novo. Lá na B2W eu conheci o João Machado, que é o meu sócio. O João também empreendedor, ele montou no Rio de Janeiro a Ideais, que era uma empresa de desenvolvimento de soluções tecnológicas que tinha como principal cliente Americanas. Num determinado momento a Ideais também foi comprada pela Americanas e a gente se conheceu lá e a gente começou a trocar ideias sobre novas aventuras. Né? E aí o João se torna sócio, né? Ele é um cofundador da Eu Entrego e responsável pela tecnologia. Hoje 100% da nossa tecnologia é proprietária. Plataforma, 2 aplicativos, porque a gente tem um aplicativo do motorista e o aplicativo do lojista ou do hub, do embarcador. Todo o processo de roteirização, de criação de oferta, é todo algoritmo proprietário.
o que acabou se tornando tão importante para o negócio que desde o ano passado a gente, além de vender a última milha, que é você tem um e-commerce, eu te forneço entregadores autônomos para realizar essas entregas. A gente começou a licenciar a nossa plataforma para que empresas montem as suas próprias Eu Entrego. Você fez um white label dela para a pessoa colocar a marca dela e... Isso. Hoje já algumas transportadoras importantes utilizam a nossa plataforma. Legal. Alguns varejistas. E você cobra uma concessão. Virou um SaaS de software, né? Um licenciamento. Né? E hoje já representa aí 15% da nossa receita. Tem procura. A gente, inclusive... essa é a primeira vez que eu estou falando essa informação. A gente, a partir do mês que vem, entra no mercado do México com o software. Que legal. A gente fechou um cliente chinês aqui no Brasil. A experiência deles foi tão boa que eles disseram, cara, temos a mesma dor no México e queremos que vocês nos ajudem lá também. Então é bem provável que esse passo vai significar a internacionalização do nosso negócio, porque com esse único cliente, provavelmente a gente vai estar presente em muitos outros países. E aí começa um novo capítulo da nossa jornada, né? Eu iniciei o capítulo Latam da Blue há 2 anos atrás, cara. Você me contou de Europa também, né? Sim, Europa a gente tem até desde o primeiro ano, porque a gente tem um sócio lá e aí depois que as coisas se estruturaram aqui em termos de processos, ele já iniciou esse processo lá, replicou tudo e começou com o negócio. Na Latam, a gente aguardou um pouco mais de tempo para poder querer atacar, até porque, embora sejamos latinos, né, a gente tem uma cultura muito diferente. Eu ia justamente compartilhar isso. O legal de você estar indo para lá já com essa demanda é porque dá uma chancela gigante para você entrar em qualquer outro negócio lá. Porque o que você passou na NRF lá de Nova York foi o que eu enfrentei tentando atacar a Latam. Então, assim, eu tenho marcas enormes como meus parceiros aqui no Brasil. E, assim, marcas gigantes e marcas globais. Mais de 480 campanhas e marcas rodam comigo. Aí eu batia no Chile, batia no México. Quem você é aqui? Quem você roda aqui? Não, mas essa marca roda aqui, eu tenho ela no Brasil. Não, mas você não roda ela aqui. Tudo bem, mas conversa com o time Brasil, porque o marketing, de certa forma, até de alguma dessas marcas, é integrado. Então as pessoas se falam. Fala com ele, porque você vai ver o tanto de sucesso que eu trouxe para a marca ali. Sim. E isso não caminha, cara. Sim, Existe uma barreira cultural muito barreira sinistra. Cultural, barreira do idioma, né? Nós somos o único país a falar português. Tem isso. Então, a nossa plataforma ela já era português e inglês, mas não tinha espanhol. Então, a gente se obrigou a fazer a adaptação. Mas era exatamente isso. A gente dificilmente faria isso antecipadamente para tentar entrar no mercado. A chave seria algum dos nossos clientes... Vocês estão recebendo a porta aberta, isso, né? Porque daí, de novo, né? Você chega num país, num mercado novo, com um cliente com uma marca relevante, já rodando. Quer dizer, a partir do segundo cliente vai ficar muito mais fácil. Então, nossas pretensões agora são de tentar levar essa filosofia do crowdshipping mundo afora. Tem concorrentes, obviamente, na maioria dos países, mas... Talvez não com a robustez do que vocês já conseguiram construir aqui. né? Né? E o Brasil te dá uma casca... se por um lado a gente tem todas as dificuldades, por outro a gente se forja como resilientes, né? Então, essa semana eu estava falando com um empreendedor do Uruguai que tem um negócio muito parecido com o nosso e a gente estava trocando experiências, né? E aí ele estava falando de fazer entregas no mesmo dia, coletando às 6 da tarde. Né? E você coleta até às 6 da tarde, entrega no mesmo dia, você entrega até às 10 da noite. Né? E lá em Montevidéu funciona de uma maneira muito boa. Aí eu disse, olha, pessoal, que você precisa pensar que aqui no Brasil, a partir do momento que anoitece, a chance da tua carga não chegar no destino ser roubada é gigantesca e a responsabilidade é de quem carrega. Aquela história do marketplace. Né? Ainda que a gente esteja intermediando um motorista autônomo, nós somos responsáveis pela aquela carga que está se carregando. E o cara disse, eu não tinha pensado nisso.
Né? Aqui nós não temos, ou temos muito menos esse tipo de problema. Então, acho que a gente tem, e em função disso se cria muita tecnologia. Né? Hoje a gente consegue ter, por exemplo, rotas que a gente evita algumas ruas num determinado horário, porque a gente sabe que a probabilidade de acontecer, né, área de risco, de acontecer algum roubo é maior. Toda a identificação de um motorista autônomo, que é feito online por aplicativo, tem um conjunto de ferramentas para que não haja fraude. Tá? Então, a gente ter a certeza que quem está se cadastrando é exatamente os documentos que estão sendo feito upload, a gente vai cruzar informação com geolocalização, vai fazer selfie, vai cruzar selfie com o documento, né? Vai fazer uma cerca de eletrônica para ter certeza que aonde o motorista está declarando que ele entregou o produto, ele efetivamente teve lá. Né? Então, acaba que todas essas dores nos fazem muito... E você já teve muito problema com isso? Tem. Hoje já foi pior, né? E aí o conjunto de ferramentas tecnológicas vem para ajudar. A gente chegou a ter 2,5% da nossa receita perdida por furtos, roubos, extravio ou avaria de produtos. Hoje está em 1,5%. A gente quer chegar provavelmente até o final do ano em 1%, que é algo, comparado a transportadoras tradicionais, é maravilhoso esse número. Tá? Mas a gente não está contente com isso e aí vai reaprendendo. Né? O que aconteceu nesse caso? O que a gente poderia fazer do ponto de vista de tecnologia para mitigar esse risco? Né? Então é isso. Ó, nessa região a gente evita essas ruas num determinado horário. O fato dos nossos entregadores serem autônomos, estarem em carros não identificados, tudo isso também ajuda. O processo de onboarding também tem uma contribuição no sucesso. A gente cadastra usando mídia online, né, em redes sociais, com geolocalização. Então, se eu preciso fazer entregas na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que é uma região com bastante eventos de roubos e furtos, a gente faz uma campanha de cadastramento de motoristas que residem nas regiões onde eles vão fazer entregas. A chance de um morador conseguir ter sucesso numa entrega sem ser assaltado é muito maior. Primeiro porque ele conhece os riscos da região e, sejamos francos, né? Por ele ser da região, o crime também tem um certo... conhece o cara, né? Respeito, né? Forma... o cara é da região, é o ganha-pão dele. Aquele negócio, não roubo no meu bairro, por exemplo. Exato. É triste, mas é a realidade do nosso país. Né? E aí, como é que a gente pensou isso? A gente precisa usar tecnologia. Primeiro, a gente usa a geolocalização para saber que aquele entregador reside naquela região. Obviamente, esse entregador passa por o crivo de antecedentes. Né? Então, a gente sabe que ele não é uma pessoa... que tenha problema com a justiça, com a lei, enfim, né, um trabalhador, e ele consegue. E aí a gente tem, por exemplo, entregas em regiões que os correios só entram com escolta armada. E a gente consegue fazer entregas. E acaba tendo um fundo social nisso também, né? Porque a gente está levando produtos do e-commerce para comunidades que o e-commerce não chegava. Né? Então também tem esse lado. Estamos gerando mais venda. Está gerando renda para o local, além de conseguir fazer a entrega acontecer num lugar que não aconteceria normalmente. E para o varejista, está gerando uma venda que eventualmente ele não teria, porque ele não consegue entregar nesses endereços. Então acaba sendo um ciclo virtuoso aí do negócio. E você faz algum tipo de mídia? Você acabou de comentar que faz rede social, principalmente na parte de cadastramento, e aí dúvida por causa do meu outro negócio, mas... você faz algum tipo de mídia para captação de motoristas, sim, por exemplo? Né? Como do outro lado, os varejistas, os nossos clientes... É muito mais B2B, né? Enterprise. Então, aí a gente tem aquela estrutura clássica comercial, que tem diretor comercial, os executivos, farmer, hunter, etc., que visitam a gente tem 160 clientes e eles
todos estão entre os 300 maiores varejistas do Brasil. Então são realmente sempre contas grandes. A gente até entende que o desenrolar do nosso negócio é aproveitar essa massa crítica que os grandes geraram na Eu Entrego e começar a prover esse serviço com preços competitivos também para o médio e pequeno varejista. Entendi. Mas para isso a gente precisa, sobretudo na camada de atendimento, se estruturar um pouco melhor, porque o pequeno ele vai te demandar também uma atenção como o grande te demanda. E aí Às vezes muito mais. E aí o pior dos cenários é você prover um serviço e não prover um atendimento. Aí você acaba não atendendo bem e ainda queimando a reputação, que é algo que a gente cuida bastante aí. E muitas vezes os pequenos demandam até mais, porque eles não têm os processos tão tem redondos estrutura, quanto o grande, né? Então, às vezes o próprio proprietário da loja é o que cuida do e-commerce, Exato. etc. Então, a gente pensa nesse movimento de ir para small business, mas por enquanto a gente ainda está em contas grandes. Cara, toda essa sua história é muito bacana. Assim, você realmente participou da criação, da virada de muitas das coisas que hoje a gente entende que é algo normal e faz parte do nosso cotidiano, né? Eu tive muita sorte, porque eu consegui surfar em ondas muito especiais desse mercado. Né? Então, começo da internet, aí o começo do e-commerce. Né? Eu tive uma passagem que eu acabei pulando aqui no startup do C6 Bank. Eu fui dos primeiros 20 sócios do C6 e essa era uma experiência que me faltava. Porque eu tinha experiência de telecom, TI, um banco digital, varejo, e-commerce, mas da parte de banco, né? de fintech, de mexer com crédito, com dinheiro. Foi uma experiência que me complementou. Né? Então eu consigo hoje... a nossa própria relação hoje de pagamento para os nossos dezenas de milhares de motoristas autônomos é uma pequena fintech que a gente tem dentro de casa, porque quinzenalmente eu pago, né, milhares e milhares de pessoas, né, e a tendência é a gente ter ali sim um bracinho que vai ser uma fintech, um banco digital, e que daqui a pouco vai oferecer crédito para esses motoristas, seguro, enfim, todo esse desdobramento. Então, eu tive muita sorte assim, de conseguir, em determinados momentos, ver um cavalo passar encilhado e dizer, vou montar, porque parece que aqui vai acontecer. O próprio fenômeno do marketplace, né? Ter a oportunidade de ter estado na Americana Submarino, exatamente quando o marketplace... Foi praticamente a criação. Claro, que eu diria que foi literalmente a criação. Era, sei lá, devia representar 3%, 4% da receita global. Né? Recentemente, quase que 90% da receita é oriunda de marketplace. Então isso gerou uma boa visão, que hoje eu aproveito de duas formas. Né? Uma, diretamente no negócio da Eu Entrego, e outra que eu me dedico e que eu gosto muito, que é poder apoiar jovens empreendedores nas suas jornadas empreendedoras. Então eu tenho pequenas participações, eu sou conselheiro, não gosto muito da expressão mentor, né? Mentor parece meio arrogante, acho que a gente está sempre aprendendo. Por vezes eu mais aprendo com uma startup jovem do que contribuo. Por vezes eu consigo contribuir com a minha experiência. Mas essa troca, né? Mas essa é uma outra jornada que eu tenho hoje que me dá bastante prazer, é poder aproveitar toda essa experiência de acertos e erros e contribuir para jovens empreendedores. Crescimento de novas empresas. Cara, legal. Aquela velha máxima, o que eu diria para mim há 20, 25 anos atrás. Né? Hoje eu tenho a possibilidade... Você faz isso pelos outros. Eu tenho a possibilidade de dizer para um empreendedor que está começando, né? Dizendo, cara, eu nunca digo não vá por aí. Eu digo, olha, eu fui e encontrei essas dificuldades, mas é possível que você consiga resolver problemas que eu não consegui e você vai ter um negócio diferente.
Mas deixa eu te avisar, para mim foi assim. É o que a gente conversou mais cedo de errar pelos erros dos outros, né? Se você tem o que você se considerou ser uma pessoa de sorte e ter pessoas que trouxeram experiências e te ajudaram a enxergar coisas diferentes, hoje você é essa pessoa. E estou à disposição. Quem quiser, é só me procurar aí nas redes sociais. Que legal, cara. Eu gosto muito de contribuir. E na maioria das vezes é pro bono, não tem... Eventualmente eu invisto e participo de uma maneira mais séria. De repente você vê que também há algo que você possa contribuir estando presente, fazendo o negócio crescer, ganhando escala, por que não fazer parte, né? Mas, por vezes, eu fico muito feliz só de poder dar uma palavra de auxílio, conectar, né? Eu acho que o grande ativo que se constrói ficando 25 anos num mercado com portas abertas e reputação, é poder conectar pessoas, né? Então, dar um exemplo singelo aqui. Esses dias eu conversei com uma startup de health tech, que é um setor que eu nunca atuei. Mas eu trabalhei em uma. Quando eu voltei para São Paulo em 2012. Mas eu conhecia um grupo grande do ramo farmacêutico que eu sabia que tinha interesse em olhar esse tipo de iniciativa. Conheci os executivos lá. Igual, cara, conheci aqui, não tenho participação, não sou sócio, mas gostei do que vi e acho que faz sentido com a estratégia de vocês. Vocês não querem conversar? Pô, me manda aí. Estão conversando, é possível que saia um bom negócio. Cara, isso para mim já é uma satisfação. Conseguir ajudar empreendedores, ajudar uma companhia. Porque eu acho que isso foi uma das coisas que eu vivi muito, né? Como que negócios em estágio inicial, startups, se correlacionam com grandes corporações. E é fundamental essa relação. Precisa. Né? Inovação na veia para negócios mais engessados, né? Com as suas dificuldades também de entender os ciclos, né? De parte a parte, né? Quando eu te falei das aquisições que eu fiz nas grandes corporações, por vezes não dá certo, né? Porque o empreendedor chega na grande corporação, ele não entende que agora a música mudou, né? Então, assim, na minha startup, se eu quisesse pintar essa parede de vermelho, bastava eu ir ali embaixo, comprar as tintas e pintar. Não, cara, agora eu estou numa corporação, eu tenho governança, eu preciso ver se está alinhado, né, com a estratégia, com a marca, com os princípios, etc. Mas essa convivência ela é fundamental. Nas aquisições que você teve dentro dos seus negócios, eu gosto muito de tocar quando a gente fala de empresa e empreendedorismo no termo cultura. Porque esse é um ponto que eu e meus sócios a gente base, pega né? bastante. É a base. É a base e eu vejo que muitas empresas não praticam. Então, eu estive em grandes empresas que as pessoas até gostam de trabalhar nesses lugares, mas eu vejo que a própria cultura do lugar mata o lugar. Então, por exemplo, você que sempre foi uma pessoa que teve... assim, eu enxergo muito que você é uma pessoa de visão. Então, você via as coisas acontecendo, você via oportunidade, você falava, tem uma coisa aqui que eu preciso dar atenção. Isso propiciou com que você criasse os seus negócios e a chancela de que você teve uma boa atitude era empresas grandes olharem para você e falarem, pô, o cara estruturou uma coisa muito boa, deixa eu trazer isso para o meu guarda-chuva. Nessas aquisições e experiências que você passou, você teve choque de cultura? Porque com certeza dentro do teu negócio era algo como, eu tenho liberdade de fazer, como você acabou de dizer, eram esses climas de startup, você tinha ali a ação na mão. E aí você é adquirido por uma UOL, por uma B2W, onde você já tem um processo todo estruturado, uma cultura organizacional instaurada. Isso teve choque que, de certa forma, foi negativo para o seu negócio? Sim. Não, esse é o maior desafio. Porque quando você fala de cultura não é algo estático. Sim. Então não é um negócio assim, vamos montar uma empresa, nós vamos definir que a cultura é essa. Vai ser isso pro resto da vida. E a partir daqui está tudo certo. Né? A cultura ela se constrói. Eu, por exemplo, na Eu Entrego, eu tenho um orgulho gigantesco da cultura da Eu Entrego e eu tenho pouquíssima contribuição nessa cultura, além de prover liberdade para as pessoas. E a gente tem hoje uma empresa que tem um nível de engajamento
dos colaboradores gigantesco, um turnover irrisório, uma tranquilidade e aceitação à diversidade de todos os aspectos, de crença religiosa, de cor, de gênero, enfim, tem nenhum tipo de preconceito, e não foi uma coisa assim que a gente colocou num quadro, como vai ser nossa cultura, nossa missão, nossos valores. Não, ela se construiu, eu acho que entre pessoas que atraíram pessoas que fizeram e construíram isso. Fizeram e construíram. Quando você passa por um processo desses de uma startup, de uma pequena empresa ser adquirida por uma empresa maior, eu acho que ambos têm que ter mente aberta. Isso que eu sempre tentei fazer, às vezes funcionou, às vezes não funcionou. Era esse um dos pontos principais da minha questão, porque geralmente quem adquire não tem essa mente tão aberta. Porque sempre tem aquele processo, né? Os vencedores da guerra é que vão ditar qual vai ser a regra de um determinado território. E num M&A não é uma vitória o simples fato da aquisição. Às vezes você está adquirindo um negócio que num médio e longo prazo vai ser o principal negócio da companhia. Então, experiências que eu vi que funcionaram bem foram, por exemplo, na medida que você fazia essa fusão entre os negócios, você usar um critério que desconsidera da onde a pessoa é oriunda. Então, assim, cara, quem é o melhor cara nesta tecnologia ou nesse produto? Puta, é o cara da empresa que foi comprada. Então, ele vai ser o novo head desta nova empresa. Ah, mas o cara que está aqui há mais tempo, não interessa. A competência, esse cara é o melhor. Né? Claro que é o contrário também, né? Você tem que chegar pro cara que está sendo comprado e dizer o seguinte, putz, cara, sabe que a tua área financeira está meio zoada, né? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, quem vai organizar agora é a estrutura financeira da companhia. Só que algumas regras vão mudar. Então, sei lá, aquele almoço que você simplesmente fazia e não reportava, etc., mudou. Vai ter que ter uma organização, uma governança, etc. Então, acho que assim, o fundamental é que os dois lados estejam abertos e tenham a consciência que a partir do momento que assinarem um contrato, nenhuma das duas vai estar no mesmo cenário do dia anterior ao fechamento do negócio. Então, assim, a minha startup não é mais aquela mesma startup e essa grande corporação tem que saber que está recebendo gente nova e que precisa ter os seus valores e o seu ativo intelectual preservado. Porque senão não faz sentido, né? Normalmente quando você faz esse tipo de movimento... Pode acontecer das próprias pessoas desistirem do negócio. E isso é muito comum, tá? De empresas que, passado alguns anos, perdeu todo o valor que adquiriu. Que as pessoas foram embora, aí as pessoas indo embora, os produtos, as tecnologias vão se desatualizando e daqui a pouco não sobrou nada. Existem outras empresas que têm uma estratégia que é não mexer em nada. Isso no curto prazo e até às vezes no médio prazo funciona bem, porque assim, cara, não vai mudar nada, segue a tua vida do jeito que é. A única coisa é que agora você tem um sócio controlador, você não vai precisar se preocupar com algumas coisas tipo o fluxo de caixa, quanto você pagar. Entre aspas, eu injetei dinheiro, espera-se um crescimento maior, porque provavelmente tem investimento, né? Isso. Só que em algum momento, né, a maioria desses movimentos prevê uma sinergia dos negócios. Então não adianta, mais dia, menos dia, você tem que fazer um chapéu, né, um guarda-chuva, onde você vai juntar, e aí você vai ter zona de atrito. Eu acho que quem faz muito bem esse processo é a Localweb, por exemplo. A Localweb fez uma série de aquisições. No primeiro momento ela deixou essas empresas adquiridas com muita liberdade, crescendo, absorvendo as sinergias positivas de crescimento da controladora. E agora, mais recentemente, na parte de e-commerce, se criou um movimento de chama Wake, né? um guarda-chuva, onde está se tentando organizar todas essas companhias. Trouxe o Gil, que é um executivo super
reconhecido aí do mercado. Então esse é um exemplo que aparentemente fez bem. Vamos ver agora os próximos capítulos, mas eu acho que tem tudo para ir muito bem também. Mas não é fácil. Se você pensar, não, vai ali, compra, coloca para dentro e segue o jogo, a chance de 2 anos depois, tudo que você comprou não valer absolutamente abaixo, nada, né? É bastante grande. E se eu tivesse por exemplo, você até em determinado momento comentou falar para o Vinícius de 25 anos atrás o que ele poderia ter feito diferente. Se eu te pedisse para dar um conselho para quem está assistindo a gente baseado na tua bagagem. Putz, eu daria o seguinte, não tenha medo e quanto mais cedo você quiser se arriscar, se arrisque. A gente tem uma tendência em sempre colocar algum ponto que te impeça dessa tomada de risco, né? Então, quando você está ali começando, mas eu preciso me dedicar à faculdade, né? Aí você termina a faculdade, você poderia tomar mais risco, você começa a namorar. Mas eu estou namorando, né? E aí daqui a pouco eu vou querer casar, e aí você não toma o risco. E aí você casa. E aí daqui a pouco você vai querer ter filhos. E aí você diz, putz, mas agora eu tenho a responsabilidade, né, de ser um pai, ser uma mãe. E aí a vida passa. Então, eu empreendi solteiro, eu empreendi casado sem filho, eu empreendi casado com a minha esposa grávida, eu empreendi com 2 filhos com diagnóstico de autismo. Caramba! E tive mais uma filha, e voltei a empreender e continuo empreendendo. Então, se eu pudesse dar uma dica, quanto menos responsabilidade você tem. Hoje, quando eu vejo assim, um jovem que mora com os pais, é talentoso, não tem grandes responsabilidades do ponto de vista de custo pessoal, com muito medo, né, eventualmente, de se arriscar. Eu digo, cara... Mas você vê isso como talvez um mal de geração, de acreditar que falhar é muito ruim? Porque eu vejo que hoje as pessoas têm esse medo. No passado, não que não existisse no passado, mas parece que a carga da falha hoje, ela é muito mais enaltecida. E isso faz com que os jovens tenham medo de falhar. Sendo que, na minha visão, você cresce na falha, né? É a hora de falhar, né? Eu não sei, eu acho que pode ser, né? Eu acho que a gente tem algumas pressões sociais, né? Que é aquela você coisa... tem que ter sucesso muito cedo. E você tem que estar trabalhando numa empresa boa, né? Com benefícios, né? Com chance de ser promovido, né? Então, quando eu deixei lá o fundo de pensão, eu tinha 13º, eu já tinha um carrinho, né? Então, tudo que fosse diferente daquilo era abrir mão de segurança. Né? Assim, quando eu deixei o UOL, eu tinha um pacote executivo que a maioria dos executivos daquela minha geração não gostariam de ter. Não abririam mão. Né? Agora, eu também, por outro lado, digo que nem todo mundo deve ou precisa ser um empreendedor. Sim. Eu conheci muitos excelentes profissionais que sempre entregaram muito valor para as companhias que trabalharam e que não querem tomar risco. Uma vez eu estava falando com um diretor de um grande varejista e ele disse, cara, eu admiro muito vocês empreendedores, porque eu tenho um bom patrimônio construído ao longo de toda a minha carreira, mas eu não consigo pegar 100 mil reais das minhas economias para arriscar num negócio e olha que eu nem estaria deixando a minha posição. Não consigo. Eu prefiro deixar lá no CDB, rendendo, etc. E há que se respeitar. Né? Eu acho que esse também, em alguns momentos, é um mal que os ditos aí empreendedores de palco fazem, até porque precisam, né, para vender os seus cursos. Cara, isso é uma coisa que eu tô vendo recorrente. Aquela coisa de todo mundo tem que empreender, você pode, você deve, etc. Não, cara. É que, na verdade, eles vendem uma realidade real, né? A maioria dos negócios não dá certo.
você falou da coisa do fracasso, né? A gente aqui trata muito mal o fracasso. Quando alguém fracassa, é o sinal que ele não vai dar certo nunca mais. Não, é como se essa pessoa fosse incompetente e acabou a vida dela, né? Isso. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, uma visão diferente, né? O empreendedor que quebra 2, 3 vezes significa que ele está buscando o caminho. Sim. E ele não desistiu e ele segue tentando. Tudo tem o seu equilíbrio, né? Eu também acho que tem alguns empreendedores muito famosos internacionais que fazem sempre um ciclo de vender uma promessa, captar dinheiro, quebrar e sair para uma outra promessa, e sempre conseguem, né? Ou porque tem formação em universidades de ponta, ou porque trabalharam no mercado financeiro, conseguem contar lá uma história, né? Também não é o que seria exemplo a se seguir. Né? Mas eu acho que o mercado caminha para a maturidade. Né? Eu acho que até esses momentos de crise constroem essa maturidade de mercado, de que é possível, sim, se empreender, se dar lucro, se crescer de maneira orgânica, sem loucuras. E que hoje a gente tem muito acesso à informação, né? Aí é a contrapartida da brincadeira que a gente fez no início da Barça. Sim, sim. Antigamente você não tinha onde buscar informação e hoje você tem. Tudo bem que talvez eu traga uma outra questão em pauta, que seria a dificuldade de você achar a boa informação, porque você tem muitos enganadores no meio do caminho, como você falou, os vendedores de promessa. Sim. Mas é possível achar bons mentores ou bons cursos ou bons caminhos e com isso empreender de uma forma e ter sucesso, né? Sim. E a prova é que muita gente acaba tendo, de fato. Não, hoje não só se tem muito mais informação, muito mais experiência, né? Quando eu fiz minha primeira jornada empreendedora, a gente nem chamava de startup, né? A gente estava montando um negócio. Né? Hoje você tem, né, em instituições sérias, muitos conteúdos sérios, muitos empreendedores, né, que fizeram dinheiro e se dedicaram a construir fundos anjo, aceleradoras. Tem muita gente séria, como em todo lugar. E né? Excelentes universidades fazendo isso também, como programas de startup para que os próprios alunos construam ideias. Já saiam etc. negócios de dentro das universidades. Então, é muito mais fácil. Né? É muito mais fácil. Acho que tem mais dinheiro de risco. Né? A gente, lá no começo, não tinha, assim, não tinha acesso tão fácil a dinheiro. Hoje tem várias formas, né? Você consegue dinheiro de sócio investidor, de fundo, de dívida, né? Eventualmente você vai lá, tem as Venture Debt agora, que também são uma alternativa legal para você não se diluir e ter um capital de arrancada. Então, mas você tem razão, por outro lado, é tanta informação que há uma dificuldade de você conseguir filtrar, né? O que é boa informação, o que não é. Eu costumo testar pelo track record de quem está falando. Não quer dizer que alguém possa ser um grande e excelente teórico e nunca tenha realizado nada e saiba ensinar bem. Mas eu prefiro dar... Baseado nas conquistas que a pessoa teve. Nas conquistas. Pô, vamos ver o que esse cara fez. Puta, ele fez tal coisa. Quer dizer, ele tem ali uma experiência comprovada, né, de ter botado a mão no... Né, por vezes, quando a gente senta, né, em fundos de investimento e vê tantas pessoas jovens ali comandando fundos e que eventualmente não fizeram nunca um negócio, há que se ter pelo menos a humildade de dizer o seguinte: não, para aí, eu não tive lá do outro lado, né, sabendo das dores, que é muito difícil, né, assim, construir um negócio. Você emitir a primeira nota fiscal de um serviço prestado. Pagar o tanto de imposto que você paga aqui. Você vê, eu costumo dizer que para mim o final de um ciclo de um sucesso do empreendedor é quando ele recebe por um serviço. Né? Porque tem toda a coisa de você prototipar um produto, você levar para o mercado, você testar esse produto. Mas para mim o nirvana do empreendedor é quando você emite um boleto, né,
e alguém te paga. E o dinheiro cai na conta, você vê o dinheiro entrando. Agora eu fechei o ciclo. Uhum. Então, eu acho que é um cenário mais positivo, né? Mas com o fato de talvez ele estar mais robusto, atrai também mais oportunistas, enfim. Então, é bom a gente sempre ter cuidado. E uma última pergunta que eu gostaria de fazer, falando de cenário, seria justamente o que você imagina para o nosso cenário futuro, pensando em negócios aqui no nosso país. Então, olhando, por exemplo, para a vertente de tecnologia, de marketing digital e tudo mais, como você enxerga hoje que o nosso mercado está? Eu digo porque tivemos o boom dos marketplaces, eu já conversei com pessoas diferentes que têm opiniões diferentes quanto ao marketplace. Já ouvi pessoas dizerem que não são a favor desse movimento, porque muitas vezes o próprio marketplace mata o negócio, que isso não deveria ter sido explorado da maneira que foi explorado. Por outro lado, já vi pessoas elogiarem, dizendo que marketplaces são bons porque propiciou ao pequeno atingir um patamar que talvez sozinho ele levaria sei lá quantos anos ou talvez não chegaria. Sim. Então, como que você enxerga esse cenário e-commerce, as tecnologias agregadas ao e-commerce do que a gente tem agora para um futuro não tão distante? Primeiro sobre os marketplaces. Eu acho que todos têm razão. Eles são, como todo fenômeno, um cenário de oportunidades e de ilusão. E a gente tem que também separar uma boa separar essas coisas. Indagação. Por exemplo, se você quiser ser um cara que só opera no marketplace e o teu produto não é um produto de nicho, que você não tem nenhum diferencial, seja de exclusividade de produto ou de um preço que ninguém tem, etc., provavelmente você vai se diluir nesse processo e não vai vencer. Agora, por outro lado, você com um negócio tradicional pode utilizar o marketplace para giro de estoque, para linhas específicas que você pretende ter uma margem menor, mas girar mais, enfim. Então, não há nesse processo lobos e ovelhas. Existe sim você ter uma frieza analítica de ver o que você pode aproveitar de um processo que é irreversível e está aí, que não vai deixar de... que se ele está existindo, de que maneira eu consigo ganhar mais ou perder menos utilizando ele, né? Isso, exatamente. Agora, sobre tendências, eu acho que cada vez mais a gente vai entrar num processo onde nós vamos achar menos e tomar mais decisões apoiadas em dados, em inteligência artificial, em simulação de cenários. Então, o negócio de vocês é um negócio que virou matemática, estatística, exatamente, né? E muito menos feeling, criação, etc. É puro consumo e interpretação de dados, né? Exatamente. Então eu acho que cada vez mais a gente vai partir para isso. Hoje, por exemplo, no nosso negócio, eu nem saberia te dizer o número de KPIs e dashboards e estatísticas que a gente tem. Não conseguiria mesmo, assim. E é bem provável que tenha uma série de números que eu não olho e que foi criado por uma área específica tomar as decisões dela, né? Mas que eu fico muito satisfeito porque eu sei que são decisões que estão sendo tomadas em cima de dados. E frequentemente, aí eu tenho um sócio que é um vigilante dessa filosofia. Toda vez que a gente começa a cagar regra, cagar tese, ele diz, não, mas espera aí, vamos analisar os dados. Baseado em quê? Baseado em quê? Vamos analisar os dados, de quantos casos nós estamos falando, qual é a recorrência disso, o que aconteceu. Então, acho que essa tendência que vai dominar o mercado digital dos próximos anos, né? Quer dizer... Cada vez mais data-driven, cada vez mais rely on data. Exatamente.
exatamente. E que faz sentido a ascensão de todas as empresas com questões justamente de inteligência artificial, né? Porque não só você traz algo que teoricamente você ensina a errar menos que você. Isso. Então você aplica isso ao seu negócio, toma decisões mais inteligentes com custo otimizado. Eu vivi um processo anterior, né, que eram os grandes cruzamentos de dados e cubos de CRM. E o que eu percebi? A maioria dos executivos não conseguia tomar decisão. Tinham todos os dados ali, mas no final não conseguiam interpretar, a partir daqueles dados, o que deveria ser feito. E aí, na sua visão, por quê? Porque não conseguiam interpretar. E aí talvez agora, nessa nova fase, onde você põe a inteligência artificial a interpretar o dado, a criar cenários e fazer a sugestão, né? Você deve... E por aqui tem mais chance de acerto do que por ali. O único problema é que a gente vai ficar cada vez mais dependente, né, das esse é o máquinas. outro ponto. Você imagina que vamos emburrecer com... Eu acho que sim. Eu acho que a gente já emburreceu. Faz sentido. Eu acho que um exemplo simples é trânsito. Né? Quando eu cheguei em São Paulo, não existia GPS, Waze, Google Maps. E eu lembro que eu tinha que atender Casas Bahia em São Caetano. E eu tive que aprender os caminhos para chegar em São Caetano. Uhum. Hoje, provavelmente, eu não consigo ir para São Caetano se não for com o Waze. Então, de alguma forma, minha cabeça... Talvez eu tenha deixado mais processamento para outras coisas e não estou ocupando com isso. Mas agenda, por exemplo. Eu sabia a minha agenda do outro dia, às vezes até da semana inteira, na cabeça. Hoje eu não sei o meu próximo compromisso. Provavelmente, eu já estou 3 minutos atrasado para o meu próximo compromisso, porque, cara, eu estou refém de uma agenda, de um disparo, de um push, etc. Mas, enfim, eu acho que isso é irreversível. Então, do mesmo exemplo que eu dei do Marketplace, eu acho que a gente tem sim que tirar tudo que a gente puder, não achar que isso vai ser a solução para tudo. Concordo. Né? Mas a jornada é interessante. Eu, nesse momento, estou escrevendo um livro em parceria com o ChatGPT. Que legal. E está sendo uma experiência interessante desta troca. E, sobretudo, o produto final está saindo muito além do que eu seria capaz, com a minha mente, de criar sozinho. É uma ficção, né? É um processo que eu estou fazendo por pura diversão, onde eu estou trocando com inteligência artificial um roteiro, personagens, cenário, etc. E está, assim, 1 milhão de vezes melhor do que eu seria capaz de fazer sozinho. Aí talvez há quem diga que, assim, claro, porque você nunca seria um escritor. Mas, de alguma forma, eu estou utilizando isso está proporcionando uma ferramenta e está me dando um resultado final que eu estou gostando. Quem sabe um dia se publica. Espero que sim. Caso chegue nesse... Ainda que não se publique, se você puder me enviar, eu agradeço, porque eu gosto muito de histórias de ficção. Não sei exatamente qual é a temática, mas gosto muito. É um mundo distópico, onde a inteligência artificial tomou conta do mundo. E aí o mais sui generis é que eu estou usando inteligência artificial para escrever. Para fazer isso. Para escrever, para construir esse mundo. Cuidado para não dar ideia para ela, hein, cara. Exatamente. E olha, ela tem sido muito cruel, viu? Coisa que é relacionada ao assunto. Você chegou a assistir o último filme do Missão Impossível? Não sei se você gosta. Não, eu vi alguns, mas não vi. Talvez alguém fique puto comigo por dar um leve spoiler sobre o tema, mas é exatamente isso. É uma inteligência artificial que adquire consciência e passa a controlar a verdade no mundo. E aí a discussão do filme, obviamente com muita ação, tiro, moto, carro voando, você tem a situação de ter um humano com consciência falando que isso tem que ser destruído e todas as nações querendo manipular uma situação para controlar aquilo, porque teoricamente quem controla aquilo controla a verdade. Sim. Então uma situação paralela. Convido a assistir, não sei se gosta de gênero de ação. Gosto. Sim. Mas é porque é uma coisa totalmente inserida no que a gente está vivendo agora. Sim. É bem interessante. Muito bom.
Muito bom. Então é isso. Vinícius, eu queria agradecer de coração você ter agradeço a aceitado o oportunidade. convite e ter Ótimo estado aqui. bate-papo. Cara, eu que agradeço, porque eu acho que, assim, o que mais me dá prazer de fazer isso que eu faço é aprender com vocês. A gente multiplica aqui os nossos conhecimentos. Isso, é verdade, concordo. Porque eu tenho oportunidade de conhecer pessoas fantásticas como você e aprender com a sua história. Então, não só eu aprender, o meu papel é buscar fazer as perguntas certas para que outras pessoas aprendam muito mais. Legal. Espero que a gente tenha colocado umas sementinhas aí para quem nos Esse acompanhar. É o objetivo. E eu falo sempre no final, termino com uma frase clichê que é que se a gente somou nem que seja um pouquinho no conhecimento de quem está assistindo a gente, Legal. eu já me dou por satisfeito porque esse era o grande objetivo da obra. Muito legal. Então, quero agradecer Parabéns. imensamente, muito obrigado. Dizer a vocês que ficaram até o final também um muito obrigado, porque eu sei que geralmente a gente tem podcasts mais curtos, mas eu gosto de levar adiante porque o assunto, quando é bom, ele merece ser muito bem discorrido e quando a gente tem pessoas boas, isso acontece com fluidez. Então, muito obrigado para você que ficou até o final. E lembrar sempre que a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se vocês têm necessidade de gravação de conteúdo, precisam de infraestrutura, tecnologia, espaço para gravar conteúdo e podcast, procura o pessoal do Blue Space, o contato deles vai estar na descrição do vídeo. Tem pacotes a partir de R$450. E não só o estúdio aqui que a gente está conversando, tem um espaço lá fora, se vocês quiserem trazer convidados para assistirem vocês ao vivo, que dá para receber com muito aconchego todo mundo. Então, procura o pessoal, eles vão atender vocês super bem. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Vinícius. Obrigado. Obrigado, P. E é isso, gente. Até a próxima. Até.